A Bíblia relata histórias das rainhas mais perversas, ao lado de seus reis igualmente malignos. Essas rainhas frequentemente incentivavam seus maridos a cometerem erros ou realizavam atos cruéis sob a autoridade deles. Um exemplo notório é Jezabel, rainha de Israel. Deus havia ordenado aos israelitas que não se casassem com estrangeiros que praticavam o paganismo. No entanto, Acabe ignorou essa ordem e escolheu Jezabel, uma princesa de Sidom e filha de Etbaal, rei dos Sidônios, como esposa. Juntos, Acabe e Jezabel levaram Israel ainda mais fundo no pecado da idolatria ao promoverem o culto a Baal por todo o reino. Jezabel vinha de uma linhagem real fenícia. Seu pai, Etbaal, era tanto rei quanto sacerdote nas cidades de Tiro e Sidom. Em fenício, seu nome significava prímula, mas em hebraico era traduzido como lixo, refletindo sua reputação nos relatos do Antigo Testamento. Acabe, marido de Jezabel, governou Israel durante esse período e foi famoso por seus próprios atos perversos, superando até Jeroboão na adoração de ídolos. Segundo o livro de Reis, Acabe foi considerado o rei mais pecador de Israel, causando grande turbulência ao longo de seus 22 anos de reinado. Jezabel, como sua esposa, claramente exerceu influência sobre ele, usando-o como um instrumento para alcançar seus objetivos sombrios sem muito esforço para convencê-lo. Pela primeira vez, um rei israelita formou uma aliança matrimonial com uma princesa pagã. Jezabel era uma devota seguidora de Baal e decidiu substituir o culto ao Senhor Deus pelos ritos sinistros de Baal. 1 Reis 18:21. Portanto, convoque todo o Israel ao Monte Carmelo, junto com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos bosques que comem à mesa de Jezabel. Sob o governo de Acabe, o culto a Baal se espalhou amplamente por Israel e também influenciou Judá. Diferentes regiões adotaram formas distintas de veneração a Baal, retratando-o como uma divindade amplamente reverenciada. Em várias localidades, aspectos específicos de Baal eram destacados, resultando em diferentes facções dentro do baalismo. Esculturas o representam com um capacete adornado com chifres de touro, simbolizando força e fertilidade. Em uma mão, ele segura um porrete ou massa, provavelmente representando o trovão, e na outra, uma lança com folhas, simbolizando o raio e a vegetação. Após seu casamento com Acabe, Jezabel conseguiu convencê-lo a aceitar Baal. Ela era uma mulher sedenta por poder e eliminava sem piedade qualquer um que se opusesse a ela. Sem escrúpulos morais e sem temor a Deus ou aos homens, ela promovia fervorosamente suas crenças pagãs e mantinha com dedicação o esplendor da idolatria ao seu redor. Suas ações tiveram um impacto profundamente negativo sobre os reinos de Israel e Judá. O capítulo 21 do livro de Reis narra o trágico desfecho de Jezabel e Acabe. Poucos casais na Bíblia são tão desprezíveis quanto o rei Acabe e a rainha Jezabel. No final de Reis, seus atos repugnantes e moralmente condenáveis são expostos. Sem liderança inspiradora, eles recorriam à manipulação, ganância e astúcia para alcançar seus objetivos. O cenário se passa em Jezreel, onde ficava a residência real. Ao lado do palácio, havia uma vinha pertencente a Nabote, o jezreelita, que Acabe cobiçava para transformá-la em uma horta. No entanto, Nabote recusou vender ou trocar sua terra, pois a lei israelita determinava que a propriedade permanecesse dentro da família a que fora originalmente concedida. Números 36, 7. A lei dizia: assim, nenhuma herança dos israelitas passará de uma tribo para outra, pois cada israelita deve manter a herança ancestral da sua tribo. Quando Jezabel percebeu o desânimo de seu marido diante da recusa de Nabote, ela o tranquilizou, garantindo que ele logo teria a vinha. 1 Reis 21, 8 a 16.
Em seu plano, ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o selo real e as enviou aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Em suas cartas manipuladoras, Jezabel escreveu: proclamem um jejum e coloquem Nabote em uma posição de destaque entre o povo. Façam com que 2 homens desonestos e sem moral se sentem diante dele para acusá-lo de blasfêmia, dizendo: ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Depois, levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Assim, os anciãos e nobres da cidade seguiram exatamente as instruções de Jezabel. Convocaram um jejum e posicionaram Nabote de forma proeminente entre a comunidade. 2 homens traiçoeiros entraram e, sentados diante dele, levantaram falsas acusações perante a assembleia, afirmando que ele havia amaldiçoado Deus e o rei. Em seguida, levaram Nabote para fora dos limites da cidade e o executaram por apedrejamento. Após sua morte, enviaram a notícia a Jezabel, informando que Nabote havia sido morto. Ao receber a confirmação da morte de Nabote, Jezabel imediatamente disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que ele se recusou a vender a você, pois Nabote já não está vivo, mas morto. Ao ouvir sobre a morte de Nabote, Acabe não perdeu tempo e desceu para tomar posse da vinha. Jezabel, sempre astuta e impiedosa, arquitetou a queda de Nabote de forma que parecesse uma execução legítima por violação da lei divina. Além disso, mandou eliminar os filhos de Nabote, garantindo que, sem herdeiros, a terra passaria para o rei, consolidando ainda mais o poder dela e de Acabe. A rainha Jezabel era meticulosa e implacável em suas conspirações. Enquanto Acabe seguia para tomar posse da vinha, encontrou Elias, que imediatamente o condenou pelos crimes de assassinato e roubo. Elias profetizou um destino terrível para eles. Acabe teria uma morte violenta, Jezabel seria devorada por cães em Jezreel e seus descendentes não receberiam um sepultamento digno. Esse julgamento severo refletia a gravidade dos pecados de Acabe em sua devoção à idolatria. As Escrituras afirmam que nenhum outro rei de Israel foi tão disposto a praticar o mal quanto ele. Ao ouvir a profecia sobre sua ruína, Acabe humilhou-se diante do Senhor como um sinal de arrependimento. Tocando-se com a contrição de Acabe, Deus declarou que a destruição de sua casa só aconteceria depois de sua morte. As ações infames de Jezabel incluíram o massacre dos profetas de Deus. 1 Reis 18:4, o que levou Obadias a esconder 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, em grupos de 50, fornecendo-lhes alimento e água. 1 Reis 18:30. Por acaso não foi contado ao meu senhor Elias o que fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como escondi 100 deles em cavernas e os alimentei com pão e água. Além disso, Jezabel perseguiu Elias incansavelmente, tentando matá-lo. 1 Reis 19, 1-4. Acabe relatou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo a execução de todos os profetas de Baal à espada. Em retaliação, Jezabel enviou um mensageiro a Elias com uma ameaça de morte. Que os deuses me castiguem severamente se amanhã, a esta hora, sua vida não for como a de um deles. Aterrorizado, Elias fugiu para salvar sua vida. Viajou até Berseba, em Judá, onde deixou seu servo e seguiu sozinho para o deserto. Exausto, caiu sob um zimbro e pediu a Deus que tirasse sua vida, lamentando: já basta, Senhor. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados. Dominado pelo medo, Elias seguiu até Horebe em busca de refúgio da ira de Jezabel. No final, sua queda aconteceu conforme a profecia. Anos depois, Acabe foi morto em batalha contra os sírios, mas Jezabel manteve seu poder por quase uma década após a morte do marido.
Após Elias, seu sucessor Eliseu, continuou a missão de erradicar a adoração a Baal. Ele organizou a ascensão de Jeú como rei de Israel, o que desencadeou uma guerra civil, pois Jorão, filho de Acabe e Jezabel, era o monarca reinante. Jeú, que havia servido como condutor de carruagens para Acabe e Jorão, estava estrategicamente posicionado na fronteira de Israel com Damasco e a Assíria. Ao longo da história, Jezabel foi retratada como o ápice da enganação, maldade, rancor e crueldade. Quando Jeú entrou pelos portões de Jezreel, Jezabel olhou pela janela do palácio e perguntou: Zimri encontrou paz depois de assassinar seu senhor? Jeú olhou para cima e fez um sinal para os servos dela, que a lançaram da janela. Os cães da rua rapidamente devoraram seu corpo, cumprindo a profecia de Elias, o tisbita, após o caso da vinha de Nabote, 1 Reis 21:19. A profecia dizia: Assim diz o Senhor, você assassinou e ainda tomou posse? No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão também o seu sangue. A partir de então, seu nome tornou-se sinônimo de perversidade. No entanto, há uma acusação contra você. Você permite que aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, desvie meus seguidores com ensinamentos que promovem a imoralidade sexual e o consumo de comida sacrificada a ídolos. Apocalipse 2:20. Se você pensa que Jezabel foi terrível, deixe-me contar sobre sua segunda filha, Atalia, a rainha de Judá. Atalia, filha de Acabe, rei de Israel, casou-se com Jeorão, filho de Josafá. Ela demonstrou ser tão perversa quanto sua mãe, Jezabel, seu pai, Acabe e seus irmãos, Acasias e Jorão. Seu nome, que significa afligida por Deus, marcou sua trajetória como rainha de Judá entre 841 e 835 a.C. Durante seu reinado, o trono de Davi foi ocupado em um período de governantes corruptos e idólatras. Devota do culto a Baal, Atalia governou com a mesma maldade que aqueles que a antecederam e a sucederam. O marido de Atalia, Jeorão, governou Judá até sua morte em 841 a.C. Diferente de seu pai, Jeorão abraçou práticas perversas. Seu filho, Acasias, assumiu o trono aos 22 anos e seguiu os mesmos caminhos malignos. Sob a orientação de Atalia, Acasias cometeu inúmeras atrocidades. 2 Crônicas 22:3, Bíblia amplificada, sendo sua mãe sua principal conselheira na maldade. O reinado de Acasias foi curto, durando menos de 1 ano, antes de ele encontrar seu fim. Ele foi assassinado junto ao enfermo rei Jorão de Israel por Jeú, que havia sido comandante sob o rei Acabe, 2 Reis 9:25. Durante esse evento, Jeú ordenou que seu oficial Bidicar jogasse o corpo de Jorão no campo que um dia pertenceu a Nabote, cumprindo uma profecia feita pelo Senhor durante um passeio com Acabe. A ascensão de Jeú ao trono foi marcada por sua unção como rei de Israel pelo profeta Eliseu, que o designou como o instrumento divino para executar os juízos contra a linhagem de Acabe devido à sua idolatria. Isso incluía a execução de Jezabel e de seus filhos. A morte de Acasias ocorreu incidentalmente, pois ele estava visitando Jorão no momento em que Jeú implementou seu plano para eliminá-lo. Assim, Acasias também foi morto na purga, 2 Crônicas 22:10-12. Esse evento foi um marco na missão de Jeú para erradicar a dinastia corrupta estabelecida por Acabe e Jezabel. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube da morte do filho, decidiu eliminar toda a linhagem real de Judá. No entanto, Jeoseba, filha do rei Jeorão, conseguiu resgatar Joás, o jovem filho de Acasias, dentre os príncipes condenados à morte. Ela escondeu a criança com sua ama em um quarto secreto. Sendo filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, Jeoseba estava em uma posição única para proteger o menino de Atalia
e garantir sua sobrevivência. Durante 6 anos, enquanto Atalia governava com tirania, Joás permaneceu escondido no templo de Deus. Movida pela perda e pela influência sombria que se acreditava ser de Satanás, cujo objetivo era romper a linhagem messiânica como no passado e tentaria novamente no futuro, Atalia tomou medidas drásticas ao reivindicar o trono por meio do assassinato de seus próprios netos. Entretanto, inspirada pela promessa divina de Gênesis 3:15, que garantia a preservação da linhagem da qual Jesus Cristo surgiria, Jeoseba foi movida a esconder seu sobrinho. Durante 6 anos, Joás foi criado e protegido no templo pelo sacerdote Joiada, permanecendo fora do alcance de Atalia, segundo Reis 11:2. Jeoseba, filha do rei Jeorão de Judá e meia-irmã de Acasias, salvou Joás, filho de Acasias, do destino fatal que aguardava os filhos do rei. Ela o retirou do perigo e o escondeu, junto com sua ama, em um quarto, protegendo-o de Atalia e garantindo sua sobrevivência. 2 Crônicas 24:7. Os filhos de Atalia, refletindo a perversidade da mãe, profanaram a casa de Deus, usando objetos sagrados dedicados ao Senhor para o culto a Baal. Sem o conhecimento de Atalia, um neto escapou de sua brutal purga. Como seus antecessores, ela era uma adoradora fervorosa de Baal, uma divindade amplamente reverenciada na antiga Canaã e na Fenícia. Durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel, a adoração a Baal atingiu seu auge em Israel, levando Deus a intervir diretamente contra essa idolatria por meio do profeta Elias. Para demonstrar sua supremacia sobre Baal, Deus decretou uma seca que durou 3 anos e meio, enfatizando que somente ele tinha domínio sobre os elementos naturais. A adoração a Baal havia infiltrado as práticas religiosas judaicas desde a época dos juízes. Após 6 anos de governo de Atalia, Joiada, o sumo sacerdote, tomou uma atitude decisiva. Ele posicionou guardas no templo e organizou uma cerimônia pública para coroar Joás como o legítimo rei. Quando Joás foi ungido, a multidão explodiu em aplausos e gritos de "Viva o Rei!". 2 Kings 11:12. Joiada então entregou ao jovem monarca a coroa e o testemunho, a cópia da lei mosaica. Esse ato consolidou a ascensão de Joás ao trono, sendo recebido com aclamações entusiásticas do povo que reafirmava "Viva o Rei!". 2 Crônicas 23:12-13. Quando Atalia ouviu a comoção do povo correndo e celebrando o rei, dirigiu-se ao templo do Senhor. Ao chegar, viu o rei em pé junto à sua coluna na entrada. Oficiais e trombeteiros cercavam o jovem rei, enquanto o povo da terra, jubiloso, tocava trombetas e os músicos lideravam os louvores com seus instrumentos. Em um acesso de fúria, Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição!". Ela havia ido ao templo guiada pelo barulho, apenas para descobrir que o jovem rei, que acreditava estar morto, estava coroado e sendo celebrado pela multidão. A visão da criança no trono e o imenso apoio que ele recebia do povo devem ter aprofundado seu choque e medo. Ignorada pela multidão e vista como a verdadeira usurpadora, suas acusações de traição caíram em ouvidos surdos. O sacerdote Joiada então ordenou que Atalia fosse levada para fora, mas especificou que ela não deveria ser morta dentro dos limites sagrados do templo. Em vez disso, ela foi conduzida ao portão dos cavalos, onde foi executada por seus inúmeros crimes contra Judá. Essa narrativa serve como um lembrete de que, enquanto alguns ascendem ao poder, movidos por um genuíno compromisso com sua causa e um senso de dever, outros buscam a liderança apenas para exercer controle e saborear a sensação intoxicante de superioridade que o poder proporciona. Em muitos casos, não demora muito para discernir a verdadeira natureza de um líder.
No caso de Atalia, isso ficou evidente imediatamente. Ao saber da morte de seu filho, o rei Acasias, pelas mãos de Jeú, ela rapidamente eliminou todos os possíveis sucessores reais da casa de Judá, incluindo seus próprios netos. No entanto, ela falhou em matar Joás, o único filho sobrevivente, graças a Jeoseba, uma jovem piedosa que o escondeu no templo do Senhor. Durante 6 anos, Joás escapou das intenções assassinas de Atalia, cumprindo a promessa divina de que o Messias surgiria da linhagem real de Davi, uma linhagem que não significava nada para Atalia. Suas ações retratam uma líder cuja sede insaciável de poder a levou a cometer os atos mais atrozes, incluindo o assassinato de sua própria família, para garantir e manter sua posição usurpada. O reinado de Atalia sobre Judá durou 7 anos antes de ser removida à força pelo povo. Seu governo permanece como um exemplo marcante de uma liderança movida não pelo altruísmo, mas pela busca implacável por poder, prestígio e status. Normalmente é bastante evidente quando as motivações de um líder estão distorcidas dessa maneira. Número 3. Herodias, rainha da Galileia. Conhecida por sua infame reputação, Herodias será sempre lembrada por seu papel na morte de João Batista. Descrita nas Escrituras como esposa de Filipe, que era irmão de Herodes, o tetrarca. Herodias mais tarde se tornou esposa de Herodes Antipas, desafiando abertamente a lei enquanto seu primeiro marido ainda estava vivo. João Batista condenou com ousadia essa união ilícita, enfurecendo Herodias a ponto de ela desejar sua morte. Sua influência levou à prisão de João por ordem de Herodes Antipas, impulsionada por seu desejo vingativo. Embora tenha pressionado por sua execução, Herodes Antipas hesitou, temendo a reação do povo e reconhecendo João como um homem íntegro. Durante um banquete em celebração ao seu aniversário, Herodes ficou tão impressionado com a dança da filha de Herodias que prometeu impulsivamente conceder qualquer desejo que ela expressasse. Marcos 6:17-28, Bíblia Amplificada. Foi o próprio Herodes quem havia ordenado a prisão de João por conta de seu casamento com Herodias, pois João o havia repreendido publicamente dizendo: "Não é lícito, segundo a lei mosaica, que você tenha a esposa de seu irmão." Apesar de seu ódio profundo por João, Herodias não conseguiu persuadir Herodes a matá-lo, pois ele, ciente da justiça e santidade de João, o protegia. Mesmo sem compreender plenamente suas palavras, Herodes sentia-se intrigado e continuava a ouvi-lo. No entanto, uma oportunidade perfeita para Herodias surgiu durante uma luxuosa celebração de aniversário realizada por Herodes. O evento contou com a presença de altos oficiais, nobres, cortesãos, comandantes militares e os homens mais influentes da Galileia. Foi durante essa ocasião que Salomé, filha de Herodias, executou uma dança que encantou Herodes e seus convidados. Fascinado por sua apresentação, o rei lhe ofereceu qualquer desejo, prometendo: "Peça-me o que quiser e eu lhe darei", chegando até a jurar que concederia até metade de seu reino. Após consultar sua mãe, Salomé voltou a Herodes e exigiu: "Quero que a cabeça de João Batista me seja entregue imediatamente em uma bandeja." Embora angustiado com o pedido, Herodes sentiu-se obrigado a cumpri-lo por causa de seus juramentos e da presença de seus convidados, que poderiam interpretar uma recusa como sinal de fraqueza. Assim, ordenou imediatamente que um executor realizasse a sentença. O carrasco, então, decapitou João na prisão, trouxe sua cabeça em uma bandeja e a apresentou a Salomé. Ela, por sua vez, entregou o terrível presente à sua mãe, Herodias.